Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Vós ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim, vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons e faz cair a chuva sobre justos e injustos. Porque se amais somente aquele que vos ama, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Se ontem Jesus falou que nós não devemos alimentar a vingança dentro de nós, hoje ele fala que nós não podemos alimentar o ódio. Vós ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Olha só, a lei antiga como é que era? Nós tínhamos o direito de odiar, tá vendo? Então, amar o próximo e odiar o inimigo. Agora Jesus vem e diz assim: não, eu quero que você vá mais além. Eu quero que você só ame. Eu não quero que você odeie. Ódio não, só amor. Amar a quem te faz o bem e amar a quem te faz o mal. Meu Deus do céu. Assim é nosso Senhor. Ele veio realmente nos ensinar como nós devemos viver. Nós precisamos viver como os nossos pais, Adão e Eva, viviam no paraíso antes do pecado. Mas com a entrada do pecado, o ódio entrou. E agora Jesus está dizendo: não, nós somos irmãos. Lembremos lá do que Caim, da história de Caim e Abel. E Caim matou Abel por inveja. E a inveja foi dominando, foi tomando conta do coração dele, ao ponto de ele matar. E Deus preveniu ele. Mas ele foi em frente. E ali Deus fala: não deixe que isso tome conta do seu coração. O ponto fundamental é esse: não permitir que esse mal, esse ódio, essa coisa que está ali dentro de nós, ele cresça. Como eu já falei esses dias. E aí Jesus dá a continuidade: amai os vossos inimigos. Meus irmãos, humanamente eu estou dizendo para vocês, como vamos amar os nossos inimigos? Se são eles que estão com o propósito maligno de fazer o mal. E Jesus está dizendo: amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Então, se o Senhor falou, está dito. Então agora só poderemos contar com a graça de Deus.
Humanamente é impossível. É impossível nós conseguirmos amar os nossos inimigos, mas com Deus é possível. O Senhor jamais iria pedir para nós algo que seria impossível para nós fazermos. Só será impossível se nós não fizermos com Deus. Mas como, meus irmãos? Como que nós iremos amar os nossos inimigos, rezar por aqueles que nos perseguem? Como? Só há um jeito, meus irmãos: vida de oração. É com a vida de oração. O ponto fundamental para que isso não venha a crescer diante de nós, diante dos inimigos, o ódio pelo mal que eles fazem, só olhando o crucificado. Essa é a recomendação da igreja. Quando nós olhamos para Jesus na cruz e vemos Ele derramando o sangue, quando nós olhamos para a cruz e vemos aquela coroa de espinhos na cabeça de nosso Senhor, os cravos que penetraram nas suas mãos e nos seus pés, e quando nós ouvimos aquele brado de Jesus dizendo para o Pai, eu digo o brado, né? Foi um brado, foi um grito sem gritar, porque ele já não tinha mais força. E aí ele teve que tirar lá do fundo do coração dele o que restava ainda. E ele olha para o céu e ele diz: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E olha que Jesus já tinha passado por todo aquele processo de vingança, né? Ali dos fariseus, do sinédrio, aquele tapa que aquele homem deu no rosto dele, aquela malícia, aquela maldade ali tanto de Pilatos como de Herodes, aqueles homens trocando Jesus por Barrabás, a flagelação, a humilhação de carregar a cruz, aquela humilhação de terem tirado a roupa dele, e quando Jesus estava lá crucificado, eles estavam ali que não estavam, é como se dissessem, não estavam nem aí para o que estava acontecendo, os soldados ali ainda estavam até jogando, e eles disputando a roupa de Jesus, a túnica de Jesus. E Jesus olha para o Pai e diz: perdoa-lhes, perdoa-lhes, e ainda ameniza, dizendo, porque eles não sabem o que fazem. Eles sabiam muito bem, eles estavam matando ali mesmo. Ainda que eles não soubessem, vamos dizer assim, que era Deus que estava ali, mas era um ser humano. Não se faz isso com um ser humano. Não se despreza um ser humano. Então a tendência da pessoa que é desprezada, que sofre, que passa por essa situação é de se vingar. No momento certo me vingarei. E Jesus está simplesmente dizendo: não deve se vingar, não se deve odiar. Aí a gente respira fundo e diz: Senhor, dá-me a graça, me ajuda. Como eu já falei aqui para vocês antes, meus irmãos, quem odeia não entra no céu. O ódio é para o demônio e seus seguidores. Lá no inferno só existem pessoas que odeiam. No inferno só existe
ódio. É ódio em cima de ódio, é ódio eterno. No céu não. No céu só existe bondade, só existe amor. Então, quando Jesus está dizendo que até o Pai do céu, Ele faz chover sobre os bons e sobre os maus, Ele está ali nos ensinando e dizendo como é que é o Pai. E se nós somos filhos do Pai eterno, nós devemos agir como o Pai age. Mas é por graça. É por graça. É por graça, é por graça. Então vamos nos apoiar na graça e vamos pedir a Deus: Senhor, dai-me a graça. Mas Ele já deu. Então agora vamos cooperar com a graça de Deus. Então, voltando ao que eu estava dizendo, na hora que nós vemos Jesus crucificado, ali, na medida que nós vamos meditando o amor e vamos vendo o amor de Deus de forma concreta, e Ele que ama e que deveria justamente se vingar, e Ele não se vinga, o nosso coração vai amolecendo, entendeu? O nosso coração vai amolecendo. É como o sol, quando é colocado no gelo, os raios de sol, né? Quando o raio de sol vem sobre o gelo vai se derretendo. Então, o raio do coração de Deus, o raio que é Deus, ele vai penetrando no nosso coração. E aí ele vai descongelando. Vai descongelando aquele ódio que está dentro de nós. E aí o ódio vai desaparecendo e o amor vai crescendo. E aí não resta outra coisa senão rezar. Rezar por aqueles que fazem o mal, para que eles não tenham a recompensa dos maus. Qual é, meus irmãos, a recompensa dos maus? Se os maus não se arrependem, se os maus não param de fazer o mal, a recompensa deles é o inferno. Essa é a recompensa. Eu fico olhando às vezes aí tantas situações no nosso Brasil, pessoas fazendo mal assim declaradamente. Antes até se fazia mas era escondido, agora é declaradamente. E ali, vendo aquilo ali, parece que vai suscitando no nosso coração um desejo de vingança, né? Que cai um raio sobre a cabeça daquela pessoa. E o pior de tudo é que eles vão sempre se dando bem diante da maldade deles. Os bons vão sofrendo, os maus vão humanamente olhando assim, parece que estão bem, né? Parece que as coisas o bem só vai para o lado dele, porque eles vão sempre tirando, vão sempre se dando bem na situação. Mas o problema, meus irmãos, a questão aqui é a seguinte: é no dia que Deus chamar, meu Deus do céu, enquanto eles estiverem naquela condição, vivos, há sempre uma oportunidade de arrependimento, mas eles não querem se arrepender, e de repente Deus chama. E aí, quando Deus chama, vai ter que responder diante do tribunal de Deus, e responder diante do tribunal de Deus não vai ser fácil. E receber e ouvir aquela voz de Deus: afastai-vos de mim e ide para o fogo eterno, não vai ser fácil pelo mal feito. Então, como Deus não quer que nós católicos, nós que conhecemos nosso Senhor, nós que meditamos a paixão do Senhor e sabemos como é que são as coisas,
Deus não quer que isso aconteça também conosco, porque vai ser maldade com maldade. Então não tem que ser a bondade nossa tem que ir com uma flechada no coração daqueles que fazem o mal para ver se eles mudam. Mas se nós retribuirmos, é o de lá e o de cá. Vós ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, agora Jesus usa da sua autoridade divina. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Ajudai-nos, Senhor. Vem em nosso socorro. Sim, Senhor, nós não queremos odiar. Nós não queremos permitir que o mal, ele tome conta de nós. Vingança jamais, Senhor. E aí nós vamos vendo, os santos, as atitudes dos santos diante daquelas pessoas que faziam o mal. Quantas situações. E eles ali rezavam, e eles pediam. Olha quantas vezes Santa Rita de Cássia rezava ali pelo esposo dela. Que homem mau! E ela poderia retribuir com a maldade também, mas a mulher ali, porque ela queria a salvação da alma dele, aí se penitenciava, rezava pela conversão daquele bruto, daquele urso, daquele homem mau. E ali rezando e pedindo a Deus, e aquele homem continuando naquela maldade dele, até que ele se converteu. E depois que ele se converte, ele morre, olha só. Graças a Deus, o esposo de Santa Rita de Cássia, ele se converteu. Mas e aqueles que não se converteram? E aqueles que morreram e perpetuaram a sua maldade? Eu repito, tem situações hoje que eu fico vendo, ali assistindo um jornal, vendo um vídeo e vendo aquela maldade daquelas autoridades. Quanta maldade, só porque tem o poder, aí acha que pode fazer o mal e fazem o mal. Eu fico dizendo misericórdia. Às vezes dentro de mim vem até aquele desejo de vingança, mas não pode ter vingança. A única vingança que eu posso pedir a Deus é essa: Senhor, que eles se convertam, Senhor, que eu não seja mal como eles, diante da maldade deles, que eu não pense o mal. Eu não quero odiar como eles odeiam, mas converte o coração. Mas às vezes vai percebendo, parece que é dia após dia, aquele desejo de maldade, aquele desejo de vingança. Você já viu naqueles filmes, aqueles homens que quando estão com raiva, quando estão com ódio, chega o olhar ficar assim? É a personificação naquele momento do próprio demônio, porque o demônio é assim. E a pessoa, ela não quer mudar, ela não quer se converter. Mas é preciso, porque o relógio continua no tic-tac, tic-tac, tic-tac. O tempo não para, o tempo está correndo e o tempo daquela pessoa está diminuindo e ela continua na maldade dela, que pelo menos no último momento ela possa se converter, porque se não se converter, não se salvará. E apesar do mal feito, eu tenho que amar, eu tenho que pedir a Deus a graça que ela mude. E também pedir a Deus também a graça que eu não tenha essa maldade também, porque pode ser que eu chegue a um grau também de maldade, de vingança e tudo mais. Então Jesus está dizendo: amarás
o teu inimigo, ame o teu inimigo, reze para que o teu inimigo se converta, é isso que Jesus está dizendo. Reze para que ele mude de vida, porque ele vai perder a alma se continuar desse jeito. Você está entendendo, meus irmãos, como é que é? E para nós termos essa iluminação, é preciso pedir a Deus, Senhor, ilumina a minha mente, essa mente má, esse coração mau que está aqui, descongela e ilumina, Senhor. É assim, meus irmãos, é assim que nós iremos ganhar o céu. Não tem outra forma a não ser essa. Amai os vossos inimigos. Rezai por aqueles que vos perseguem. Saudai aqueles que não te saúdam, porque os pagãos fazem isso. E o nosso comportamento não pode ser um comportamento de pagão, ou seja, daqueles que não creem na existência de Deus e não querem saber de Deus. Que o nosso comportamento seja de filho do Pai. Que Deus nos conceda a graça. Que Nossa Senhora interceda por nós e que sejamos fiéis. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a nossa Mãe, Maria Santíssima.